Cruzeiro começando a preparação para o jogo da Copa do Brasil, quarta-feira em Goiânia. Centroavante treinando normalmente. O que pode fazer o técnico Arthur Jorge? Começou a venda de ingressos para o duelo da outra semana contra o Boca. Esses ingressos vão se esgotar rapidamente. Teve representante de clube inglês no Mineirão no sábado. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Começou a preparação para o duelo diante da equipe do Goiás. O jogo quarta-feira, Serra Dourada em Goiânia. O Serra Dourada que recebe este compromisso, expectativa de um bom público, apesar do Goiás vir de 2 derrotas seguidas na Série B, mas com certeza muitos cruzeirenses vão comparecer. A venda de ingressos está rolando, o preço é bem salgado inclusive, mas o torcedor do Cruzeiro ali da região, do Centro-Oeste, vai estar no Serra Dourada, assim como esteve na temporada passada, quando o Cruzeiro enfrentou o Vila Nova de Goiás, também no Serra Dourada, e buscou a classificação naquela ocasião. Davi Lacerda, do Espírito Santo, ele será o árbitro neste compromisso de quarta-feira no Serra Dourada. O Cruzeiro vai fechar a preparação na tarde desta terça, depois viaja para Goiânia de voo fretado, joga na quarta, retorna e depois tem outro compromisso no final de semana fora de casa. Aí é o duelo diante da equipe do Remo. Na reapresentação, o Cruzeiro teve aí um trabalho mais leve para quem jogou boa parte do tempo diante da equipe do Grêmio e o restante foi a campo, incluindo o Caio Jorge, que vem trabalhando com bola, com o grupo. Ele atuou por 50 minutos, esteve no campo hoje. Isso é um bom sinal e o Caio Jorge vai ganhando mais minutos com o passar dos jogos até que volte a ficar 100% na parte física para atuar mais minutos. Ainda não se sabe qual será a ideia do técnico Arthur Jorge no compromisso da quarta-feira, mas a certeza é de um time talvez mesclado, mas uma equipe forte, porque o Arthur Jorge já foi muito claro, não quer priorizar nenhuma competição, então trata com a mesma importância também a Copa do Brasil. Jogadores que estão suspensos no final de semana, uma tendência de que possam atuar. O Fabrício Bruno, o Matheus Pereira, o próprio Lucas Silva. Vamos aguardar. Até sobre o Matheus Pereira, uma informação importante, porque deu aquele susto ali no começo do jogo diante da equipe do Grêmio, mas foi apenas uma pancada. E aí o Matheus Pereira conseguiu atuar toda a partida, então não será problema para a sequência do Cruzeiro. A definição da lista dos relacionados após o treinamento desta terça-feira na Toca da Raposa 2. Cruzeiro joga quarta em Goiânia, sábado em Belém e na outra terça-feira o duelo é com o Grêmio, é com o Boca Juniors, melhor dizendo. O Grêmio já foi, o Grêmio não está na Copa Libertadores e para esse duelo com o Boca Juniors é Mineirão lotado. A venda de ingressos está muito boa. Hoje foi só o primeiro dia de venda. A expectativa é de que até o final desta semana os ingressos se esgotem, ou se sobrar alguma coisa vai ser uma carga bem pequena, porque o pessoal tem comprado e comprado bastante. É Mineirão lotado na terça-feira para o Cruzeiro, quem sabe se recuperar do tropeço diante da equipe da Universidade Católica do Chile. E uma informação importante que a gente apurou: teve representante do Tottenham no Mineirão no sábado diante da equipe do Grêmio. Vamos ver aí o que isso vai avançar em termos de janela para o meio do ano. Mas quem o Tottenham poderia estar de olho? O Cruzeiro tem alguns jovens atletas, o próprio Kaique, lateral esquerdo. O Tottenham contratou um brasileiro recentemente para a função, que é o Souza, junto ao Santos. Teve aí Jonathan Jesus também, jovem jogador, próprio Kenny Arroyo, que já esteve lá na Europa e voltou, e no sábado talvez tenha feito aí a melhor partida com a camisa do Cruzeiro.
o Caio Jorge, né, que está sempre aí na vitrine, não temos a confirmação de quem. Tentei até com algumas fontes. Uma me disse que poderia até ser uma observação pelo lateral esquerdo Kaique, mas o Tottenham contratou recentemente o Souza, por mais que ele não esteja jogando com frequência lá na Inglaterra, o Tottenham também está ameaçado pelo rebaixamento. De qualquer forma, fica aí a informação. Teve representante do Tottenham no sábado no Mineirão. Samuca, o que temos de novidade aí sobre o menino Kaique? Renova, não renova? Como é que vai ser? Então, Caramujo, o Cruzeiro teve uma conversa com o Kaique, né, com o pai, com o staff, na época lá que teve a proposta, que quase foi negociado, depois o rumo mudou na história e o Kaique ficou. Hoje o entendimento por parte do Cruzeiro é que o Kaique vale muito mais, obviamente, né, convocado para a seleção brasileira, jogando na seleção brasileira, então o atleta talvez ele possa receber mais consulta aí no meio do ano, na janela do meio do ano, mas hoje a história mudou bem. Sobre renovação, o Kaique tem contrato até o final de 27, as partes ainda não chegaram a sentar para falar sobre valores, então não tem pedida alta do Kaique, nem oferta baixa do Cruzeiro, foi o que eu conversei com todos os envolvidos nessa história, e isso deve acontecer agora que terminar esse calendário aí decisivo de abril e maio. Então, na parada aí para a Copa, penso que o Cruzeiro vai sentar e renovar esse contrato aí do Kaique, que merece, né? E é um jogador que está no Cruzeiro há muito, muito tempo. Então, todo mundo tem trabalhado aí com, vamos dizer, uma certa tranquilidade. Eu acho que já podia ter resolvido há muito tempo, mas também não acho que isso vai ser o fator decisivo para, não, ele vai cumprir o contrato até 2027, depois vai sair, até porque tem muito tempo ainda, 1 ano e meio, e vamos ver, na parada aí é que deve acontecer essa renovação do Kaique, uma renovação acho que mais do que merecida, né? Isso não chegar a nenhuma proposta aí muito alta na janela do meio do ano, só que o Cruzeiro já vendeu o Cauã, né? Então, Kaique, eu acho que o projeto pro Kaique tinha que ser eternidade aqui no Cruzeiro. Não sei se o Kaique tem esse desejo absurdo aí de jogar na Europa. Claro que muitos atletas têm um sonho, né? Mas se você fizer um baita projeto para o Kaique ficar quantos anos aí na lateral esquerda? 10, 15 anos como lateral esquerdo de um time? Isso aí é história absurda também. Com a frequência que ele consegue jogar ainda, Exato. Ele entra ali no hall dos com mais partidas pelo clube, né? E ele evoluiu. Uma época eu falava, o Kaique precisa melhorar a condição física. E melhorou, né? Melhorou demais. Você vê que ele, à medida que o tempo vai passando, ele vai crescendo dentro do que a gente nota como deficiência no jogo dele, né? Tinha essa questão física, ele era um cara que, ele acelerava demais no começo 90, do jogo, né? E aí no final ali você vê que ele não conseguia. Agora ele já consegue dosar um pouco mais, defensivamente se destaca bastante, ofensivamente tem evoluído, né, assim, no que era o principal, talvez, problema dele ali, que era a questão dos cruzamentos. Acho que um ponto que ele pode melhorar ofensivamente é a definição das jogadas, porque ele é um cara que aparece muito bem dentro da área, então ele já tem o mérito de aparecer, de se posicionar bem, tem uma impulsão, por exemplo, para poder subir ali nas disputas aéreas. Se ele melhorar esse acabamento de jogadas para marcar gols, sei que isso não é o carro-chefe de um lateral, mas se você consegue adicionar isso ao seu jogo, ganha você e também a equipe. Então eu tô com o Samuel nessa aí. Acho que o Kaique é um caso do Cruzeiro oferecer para ele um projeto de longo prazo, de ser um cara para ficar aqui e se consolidar como uma referência, sabe, na posição no clube, e espero que isso aconteça porque acho um baita jogador. Pra mim foi o melhor em campo sábado, acredita? Ninguém citou ele aqui ainda, mas eu não sei, eu tava com um hiperfoco muito grande na partida do Kaique, achei que ele fez um jogo, assim, dominante, e é bem o que você falou. Enquanto o Klaus estava marcando faltas que não eram faltas, até não estava parecendo que ele estava tão bem, mas depois que muda o critério, absurdo, um jogador muito constante, muito consistente nesse time do Cruzeiro. No momento de oscilação do Cruzeiro, agora no início do ano, para mim é um dos poucos que se salvou.
e a tendência é que ele jogue ainda melhor daqui pra frente com o time encaixado, né, e as coisas acontecendo mais naturalmente. E essa situação, a gente sempre fala aqui, né, preocupa demais o fato de não ter renovado ainda, mas espero e torço que as partes cheguem aí a um acordo o mais breve possível para que ele fique aqui no Cruzeiro. Claro que um jogador desse sempre vai receber sondagens e propostas, é natural, e o Kaique... Eu acho que a coisa da Europa mudou muito, né? Até um tempo atrás, a gente olharia um jogador da idade do Kaique e falaria assim, perdeu o timing. Agora só vai para um mercado muito alternativo. Não é o caso mais. Talvez ele não vá para um gigante europeu, mas ele sempre vai ter aí sondagens. E aí vai muito daquilo que o atleta pensa para a carreira dele, mas o papel do Cruzeiro e das pessoas que pensam o futebol do Cruzeiro é fazer isso que vocês falaram aí. Oferecer um bom projeto esportivo para ele aqui, com tudo que engloba um projeto esportivo para que ele queira se consolidar no Cruzeiro. Acho que se o Cruzeiro se estabelecer no patamar competitivo que o Pedro Lourenço, que o Pedro Júnior desejam colocar o Cruzeiro, e aí é muito trabalho para isso, né? É muito vantajoso você estar num clube como esse, que compete por títulos todos os anos. A questão é que o Cruzeiro precisa chegar lá e está mais perto de chegar lá com um jogador como o Kaique no seu plantel. Eu espero que em breve a gente esteja falando, não sei como vai ser a Copa do Mundo, mas quem sabe a gente, primeira notícia aqui de Copa do Mundo de data FIFA é renovação do Kaique. Sim, eu vou ficar muito feliz. Eu particularmente acho que o Cruzeiro está correndo um risco muito grande, tá? Porque assim, a gente viu agora a renovação do Arthur Jorge. E tudo bem que são casos diferentes, né? Mas o Cruzeiro teve uma renovação com o Arthur Jorge, de certa forma, acelerada. E, assim, o caso do Kaique, eu acho que ele é muito mais urgente do que era o caso do Arthur ou do que era o caso de qualquer outro jogador do plantel. O Kaique, hoje, ele é o jogador do Cruzeiro com mais chances de estar na Copa. Então, você fala, não, o Kaique quer renovar e tudo mais. Talvez em junho o Kaique tá na Copa, a situação vai mudar de figura. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro não deveria... Se ele faz uma boa Copa do Mundo? Não, né? Antes da Copa. Se ele tá convocado para a Copa, ele já tá valendo muito mais. E já tem muito mais olhar, muito mais assédio. Ah, tá. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro, se o Kaique tá disposto a renovar agora, o staff abre essa hipótese, eu não consigo entender por que o Cruzeiro vai esperar mais esse um mês e meio aí, sendo que é uma situação que pode ser resolvida. E assim, se o Kaique renova agora, aconteceu até com o Gerson, né? Ele renovou no Flamengo e 3 meses depois foi vendido. Se ele renova agora, nada impede de no meio do ano ele ser negociado. A questão é que o Cruzeiro teria muito mais poder de barganha para negociar se no meio do ano aparece uma proposta realmente boa, né? Que é a proposta do Como, pelo jogador que é o Kaique e pelo que a gente gastaria para trazer uma reposição, não compensa. Não compensa. Boa. Então, assim, acho que o Cruzeiro deveria rever isso aí e tentar sentar com o staff do jogador para acertar a renovação agora. O Kaique tá bem, tá jogando. Pô, até porque não é o jogador que fica renovando, né? É o staff dele que vai conversar com a diretoria, não é o Arthur Jorge. Não, é o staff, é o empresário do jogador, com o Pedro Júnior, com o Spindel, seja lá quem for. Eu acho que o Cruzeiro tá correndo risco demais. E acho que deveria... E já renovou com um monte de gente, né? A renovação do Kaique não vai onerar em nada a folha do Cruzeiro. E, assim, e o ponto é esse que o cara falou, né, Samuel? Não é como se o Kaique ele é jogador e o próprio empresário. Então, ele perde um treino para estar sentado lá. Não, tem um staff aqui, ó. Ô, staff, vem pra cá, pra Toca, que a gente quer renovar. E o Kaique pode seguir jogando normalmente. O Kaique só vai receber, ó, Kaique, ó, tem essa proposta aqui, vai ganhar tanto a mais, beleza? Ele vai só ajeitar o bigode, assim, falar, ó... Assinar e... Meu filho, é isso, sabe? No máximo que eles vão falar com ele, ó, depois do treino aí, já que você renovou, vai ter uma foto, um vídeo e tal, pra poder anunciar. Não é uma coisa que você precisa esperar não, tem que esperar acabar os jogos. Não precisa. Desculpa, mas a diretoria do Cruzeiro, ó, vamos agir aí, gente, tá? Porque na hora de vender jogador foi o Leão, né? O Batistella, o Prats, vendeu no meio, tira o jogador de jogo e vem. Não, sai daqui, vai lá pra Alemanha, tira foto lá, depois você volta. Pô, é o titular do time, é um cara com chance de ir pra Copa do Mundo, cara. Você vai ficar realmente correndo o risco de perder esse jogador? Não, e se ele for pra Copa, e aí, desculpa, vai ser aqui o staff e ele estão focados na Copa. Vão esperar a Copa do Mundo, só vai renovar depois da Copa, sabe? Então é nessa aí que você não pode dar esse tipo de mole. Então é uma situação pro Cruzeiro tomar realmente cuidado. Já poderia ter renovado na época lá da negociação com o Como, né? Mas é isso, é tentar parar as arestas. Mas o Kaique quer ganhar, sei lá, o dobro, o triplo. Provavelmente ele é o titular com o menor salário do Cruzeiro hoje.
você pegar de todos aí. É um cara que tá merecendo uma valorização pelo que ele joga, sabe? Não é uma coisa... Às vezes o goleiro deve... tem o... É porque o Cunha não é o titular, né? O Jonathan também não renovou, né? Desde que ele chegou, ele tá no mesmo contrato, né? Quando ele veio pro Ceará. O Jonathan deve ser o menor. Porque o Jonathan... Mas assim, o Kaique, ele é um cara hoje, acho, pra ser valorizado entre os melhores da posição no país, porque ele é um dos melhores na posição do país, né? Não é fazer loucura, né? Até porque o Cruzeiro tem... 3 milhões pro Kaique. Não, sabe, de forma nenhuma. E tem jogador no Cruzeiro que é reserva, tem jogador no Cruzeiro que tá até afastado, que ganha muito mais que o Kaique, né? Então, assim, se tem um jogador que tá sendo produtivo, que é a cria do clube, não tem preocupação, né? Tipo, o Sinisterra, por exemplo. Você fala, é um jogador que tem uma preocupação física. O Kaique não, o Kaique tá jogando todas aí. Vamos lá, hein, gente? Vamos acelerar isso aí, vamos tentar renovar esse contrato mais rápido, porque, hoje é o jogador do Cruzeiro, a Rafa até falou, talvez não apareça um Real Madrid, talvez não, mas talvez apareça um clube bem maior que o Como. Porque e com mais dinheiro também. E é um cara que tá jogando muito bem. Então os caras olham e falam assim, talvez esse aqui é um caso que ficou tempo demais, né? Porque o Kaique, no Sub-20, ele já era sondado por Porto, por Benfica. Então ele não é um cara que os europeus não sabem quem é. Eles monitoram o Kaique há bastante tempo. Enfim,